Bom dia, na paz do Senhor. Vamos continuar falando aqui do profeta Ezequiel. Estamos na reta final desse livro profético, desse livro importante para entendermos aí a escatologia. E vamos abrindo a Bíblia em Ezequiel 41. Vamos lá então, Ezequiel 41, mas eu quero voltar um pouquinho no 40 e ler alguns versículos do 40. É realmente uma parte difícil de entender? É sim. É uma parte com muitas coisas à frente do tempo de Ezequiel, coisas que ele não tinha visto jamais e que ele viu em visão. Deus mostrou para ele em visão, como nós vimos no início do capítulo 40. É também parte que se refere a um tempo que nós ainda não estamos vivendo, então também é difícil por conta disso. Mas ele se torna mais difícil quando a gente fica tentando encaixar onde vai acontecer isso. Então, quando a gente encaixa ele dentro da nossa linha de escatologia, que a gente acredita, e eu estou falando disso já há uns 3 dias, aí, umas 3 lives que eu falei sobre isso, sobre entender, sobre verificar qual a linha de escatologia que a sua igreja acredita e defende, e sobre aquilo que você acredita. Quando a gente pega esses eventos, então, do 40 ao 48 e encaixa dentro da linha que a gente acredita, diminui um tantinho só a dificuldade de entender esses eventos. Tá bom? Então, a maior dificuldade que os estudiosos falam está justamente de onde encaixar isso. Quando a gente entende onde se encaixa, fica um pouquinho mais fácil. Do capítulo 40 ao 48 tem muitos detalhes e eu particularmente não sou engenheira nem arquiteta, então são detalhes que se tornam até monótonos e tediosos de ficar lendo se a gente olhar sobre o prisma de querer entender a construção, que está falando aqui do templo, por exemplo. Nós não vamos encontrar essa descrição mais nem em Daniel, nem em Apocalipse. É somente aqui em Ezequiel. Em Daniel 9, Apocalipse 16, por exemplo, apenas exemplos de referências que vão citar este templo. Vão citar o templo como já construído, e não sobre a construção. Ezequiel está relatando aqui, então, a construção de um templo. Então, hoje, essa passagem que nós vamos ver hoje, vai falar muito sobre essa construção. Qual é a parte mais difícil de explicar aqui? É justamente a parte dos sacrifícios, e quando nós lermos, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, em Daniel, em Apocalipse, e Daniel nós já vamos ver semana que vem, vai citar este templo já pronto, ok? Então, dentro da linha que eu acredito, dentro da linha que a minha igreja segue, e aí eu falo a minha igreja aqui em São José dos Campos, porque tem algumas igrejas, alguns locais que têm o mesmo nome de igreja, mas não segue essa linha. Poucos lugares, mas tem. Então, dentro da linha que eu acredito, que o meu marido acredita, que a minha igreja aqui, onde eu estou, acredita, que é a linha pré-tribulacionista. Onde se encaixa, então, este templo que vai ser construído? Ele se encaixa pouco antes do milênio. Milênio são os 1000 anos. Então veja, se eu acredito, se é pré-tribulação, eu acredito então que Cristo vem retirar a sua igreja, raptar a sua igreja aqui da terra, antes da grande tribulação, pré-tribulação. Então é antes dos 7 anos da grande tribulação. Então Cristo vem e tira a sua igreja. E aqui não é aquela passagem que a gente vai ler lá no Novo Testamento, que todo olho verá. Não, o arrebatamento vai ser algo oculto, é como um rapto. Jesus fala isso nas parábolas, é como um sequestro, é como um rapto, ninguém vai ver acontecendo. Ninguém vai ver Cristo vindo nos ares. Não é essa a passagem que todo olho verá. O arrebatamento vai ser oculto.
E sim, o mundo vai perceber a ocorrência do arrebatamento quando? Quando o povo sumir da terra. Aí vai se dar conta que um povo sumiu. Aí começa a grande tribulação. 7 anos de grande tribulação aqui na terra. Os 3 anos e meio primeiros de uma falsa paz. No meio da grande tribulação, o anticristo vai romper com Israel. E aí vai começar a segunda parte da grande tribulação, onde realmente vai ter muita dor, muito sofrimento e muita dificuldade. Está lá no Apocalipse, não vamos ver agora, não é o assunto de hoje. Estou apenas situando as coisas para nós entendermos a passagem que nós vamos ler. E enquanto 7 anos da grande tribulação acontece aqui, nós estaremos lá. Jesus nos rapta dessa terra e aí nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, que é chamado... Não é um tribunal de julgamento dos bens e dos maus, não, é um tribunal para os salvos, os que entrarão nas bodas do Cordeiro. Esse tribunal é o que vai dar galardão para quem tem as boas obras, para quem serviu a Cristo mesmo, fez algo. E é sobre este tribunal de Cristo que nós cantamos: posso ter as mãos vazias? Quando eu chegar lá? Espero que não. Espero que eu poderei apresentar algo quando chegar lá. Então é nesse tribunal de Cristo, antes de entrar nas bodas do Cordeiro, que nós vamos receber ou não galardão. Mas é para os salvos. E aí passamos pelo tribunal de Cristo e entramos nas bodas do Cordeiro, ficamos lá os 7 anos das bodas de Cordeiro, e aqui embaixo o povo na grande tribulação. Ok? Vou pular os detalhes final, porque nós vamos ver em Daniel, vamos ver em Apocalipse. Vai ter, aí acaba os 7 anos da grande tribulação. E aí tem a batalha que nós vimos aqui, Gog e Magog, a batalha do Armagedon. Depois dessa batalha, com muita desolação, com muita destruição, aí vem 30 dias da construção, da edificação do templo aqui de Ezequiel. Então, onde encaixa esse templo aqui? Nesses 30 dias depois da batalha do Armagedon. Então o templo vai ser construído em 30 dias? Vai ser construído em 30 dias. Como? Não sei. Não sei, nessa passagem que nós estamos vendo. Veja que tem coisas que vão ser contadas lá na frente. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, então eu não posso antecipar tanto as coisas que vão acontecer depois, porque nós vamos ler sobre elas. Então, nós vamos entender agora aqui. E eu dei esse vislumbre dos atos, das coisas, apenas para a gente entender onde situa esse templo aqui. Então, esse templo aqui não é o terceiro templo, é o quarto. Tá bom? Vamos chamar de quarto para a gente entender. Vai surgir depois da batalha. Em Israel vai ser construído o terceiro templo. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso ainda. Vai ser construído um terceiro templo e é onde o anticristo vai se assentar lá. Que ele vai fazer aliança com o povo. Muitos vão achar até que o anticristo é o próprio Messias. Mas o Messias vai estar lá com a gente, lá nas bodas do Cordeiro. Eu sei que eu estarei lá. Eu não vou confundir quem é o Messias. Ok? E aí, dentro disso, nós vamos então aqui ler. Não pule versículos, não pule, porque depois, se você pular, você não vai poder dizer que leu a Bíblia toda, porque você pulou um versículo, pulou uma parte que você achou chata. Então, vamos ler, tá bom? Vamos então para Ezequiel, capítulo 40. Eu sei que nós já lemos ontem, mas eu quero ler alguns versículos só para nós imaginarmos esse tempo. Então, se nós pegarmos essas medições do 40, do 41, e nós compararmos com o templo de Salomão, nós vamos ver que é totalmente diferente. Possivelmente na batalha do Armagedon, o templo vai sofrer ali avarias, o que está lá, o terceiro templo que vai ser construído ainda, não começou a sua construção. Jerusalém também vai mudar ali. Então aqui do 40 em diante nós vamos ver na visão de Ezequiel uma nova disposição da cidade e uma nova disposição, um novo layout do templo com medidas totalmente diferentes. Eu já li ontem, né, o versículo 1, o 2, situando ali Ezequiel no templo então, né, 25 anos do cativeiro e 14 anos depois a cidade ser destruída.
Então, se ela foi destruída em 586, 14 anos, nós estamos em 572, já é fim de vida para Ezequiel também. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Versículo 5. E eis que havia um muro fora da casa, em redor, e a cana de medir, gente, é uma trena, tá bom? Veja como está na sua Bíblia aí o versículo 5. Que aquele homem tinha na mão era de 6 côvados, sendo que cada um era de um côvado mais um palmo, e ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Essa cana aqui é mais ou menos aí 2,70, 2,80, 2,70 metros, 2,80. Nós vamos ver aqui. No tabernáculo não tinha esse muro. No templo de Salomão, nós não tínhamos um muro específico. Tem sim lá o que é chamado de Muro das Lamentações, mas não era um muro específico como sendo uma parte do todo. Aqui, esse muro faz parte do conjunto todo. Lá em Salomão nós não vemos isso, tá? No templo de Salomão. E aqui nós vamos ver para que serve esse muro. E é uma das dificuldades aqui de Ezequiel. Para que ter esse muro? Do que são os sacrifícios aqui, já que na nova aliança com Cristo não tem mais sacrifício de animal, não precisa mais, porque Cristo é o sacrifício. Então, são dificuldades dessa parte aqui de Ezequiel. Nós vamos ver, eu falei já ontem, a Bíblia é uma revelação progressiva. Isso significa que eu não vou entender de uma vez só, na primeira leitura. Nós precisamos avançar. E conforme nós vamos avançando na leitura, nós vamos entendendo as partes que a gente já leu. Isso significa o quê? Que não devemos ficar... Claro que devemos ficar ansiosos no sentido de desejo de querer mais, mas nós não devemos ficar ansiosos numa vontade de querer entender tudo de uma vez, porque não tem como. É progressivo, eu preciso continuar lendo para continuar avançando. Olha só, versículo 6. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta uma cana de largura, ou seja, 2,70 metros de largura, e outro limiar, uma cana de largura. Aqui não fala a quantidade de degraus, nós vamos ver no decorrer do capítulo que vai falar. São 7 degraus, 7 é o número de Deus, é o número que mostra tanto perfeição, como conclusão, como plenitude. Vamos aqui vamos pular o 40, que eu já comentei, dei o resumão dele ontem. Capítulo 40. Olha só, versículo 45. E me disse ainda, esta câmara que olha para o caminho do sul é dos sacerdotes que fazem a guarda do templo. Versículo 46. E a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que fazem a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se achegam para ministrar o Senhor. Nós vamos falar de Zadok mais para frente, tá bom? E aí ele mediu o átrio, versículo 27, 100 côvados de comprimento, 100 côvados de largura, um quadrado. O altar estava diante da casa. Então pensa que quando a gente multiplica aí, então, esse é o côvado da época, que era mais ou menos aí entre 45 e 46 centímetros, nós vamos encontrar então algo grande ali. 5,5 metros, mais ou menos. Só para a gente ter uma ideia, assim, né? Quem gosta de imaginar essas coisas. Quando a gente viu o Templo de Salomão, eu falei essas medidas, falei tudo. Aqui eu não vou me ater a isso, porque é algo que nós não vamos ver agora acontecendo. Isso é futuro. Então, eu penso que não é o ponto principal dessa passagem que nós estamos lendo, tá bom? Já vamos chegar lá no ponto principal. E aí vamos para o 49, só para encerrar alguns versículos aqui do 40. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, ao qual se subia por degraus. E havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra de outro. Eu falei dos degraus, né? Que lá no versículo 5 e no 6 não fala a quantidade. Falei que está aqui no 22. Procure aí, ó. E subia-se por 7 degraus para chegar a ela. E diante dela estava o seu vestíbulo.
O terceiro templo que vai existir na grande tribulação, ele vai ser igual ao templo de Salomão. A Bíblia fala isso. Nós vamos ver mais para frente, em outros livros, que o templo da grande tribulação, ele é igual ao templo de Salomão. Este templo que vai surgir depois, ele não é igual ao templo de Salomão. Ele é muito maior em medidas, em tamanho. Tem alguns pontos diferentes, mas olha que interessante. Aqui não é falado os materiais que serão usados na construção do templo. E esse é um ponto difícil. O templo de Salomão demorou anos para ser construído. O terceiro templo, que vai existir durante a grande tribulação, ele também é feito de uma forma muito rápida, mas não tão rápida como esse. Esse aqui, eu não gosto de chamar de quarto templo, mas para nós entendermos, é um termo bom para entendermos, né, que não é o tempo, não é o terceiro templo, não é o tempo da grande tribulação. Ele surge depois. Este templo aqui não é falado de materiais usados da mesma forma que foi o templo de Salomão. E isso nos traz muita coisa, que há algo aqui de sobrenatural que vai acontecer, mesmo porque ele vai ser construído em 30 dias. Então é falado das medidas, é falado do tamanho, ele é muito maior do que o templo de Salomão, mas não é falado dos materiais. E nós vamos ver por quê. Porque isso não é importante aqui. Nós já vamos entender o que é o mais importante neste templo. Este templo vai ser o templo do período do milênio. Então, o terceiro templo é da grande tribulação e este templo é o templo para o milênio. O capítulo 40, que nós vimos ontem, começa então a dar as medidas, o tamanho e falar deste novo templo. 41, eu vou ler só 2 versículos no 41. Então, o 41 é o quê? Veja na sua Bíblia o título do capítulo 41. É continuidade das medidas. Continua falando das medidas do templo, dando ali detalhes de dentro do templo, tá? Versículo 2, por exemplo. E a largura da porta era de 10 côvados, e os lados da porta de 5 côvados de um lado e 5 do outro. E mediu também o seu comprimento, 40 côvados, e a largura 20 côvados. Algumas coisas aqui no 41, então, algumas poucas medidas são iguais às do templo de Salomão. Por exemplo, esse 2 que eu separei para a gente ler aqui é exatamente a mesma medida do templo de Salomão. Então, tem sim alguma coisa aqui que é. Mas eu não quero me focar nessa diferença ou nessa igualdade. Porque não é o ponto principal aqui, tá bom? Então, o 2 que eu separei para ler é exatamente as mesmas dimensões, né? As portas aqui, largura da porta, é exatamente do mesmo tamanho de Salomão. Olha o versículo 3 que é interessante, né? Quem estava mostrando para Ezequiel as medidas? Nós vimos ontem que é Cristo, esse homem com a vara na mão, com uma trena na mão. Olha o versículo 3. E ele, com letra maiúscula, passou para o interior e mediu cada pilar da porta, 2 côvados, e a porta 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Então, ele passou. Ezequiel não. Mediu o seu comprimento, versículo 4, e aí me disse, porque ele passou, aí mediu e me disse, este é o santo dos santos. E o santo dos santos é a mesma medida lá do templo de Salomão. Qual é a diferença aqui para este templo, para o de Salomão? Neste templo aqui, né, o templo de Salomão, o altar. Então veja bem, as dimensões do Santo dos Santos daqui é o mesmo do templo de Salomão. No entanto, o altar especificamente deste aqui é menor. Por quê? Lá em Salomão, o preço ainda não havia sido pago. Jesus aqui já pagou, então não há necessidade de um altar tão grande.
Eu falei que no 41 eu queria ler só 2 versículos, porque é um capítulo que, se a gente começar a ler versículo por versículo, nós vamos acabar comparando muito com o Templo de Salomão, e eu não quero me ater a isso. Vamos ver aqui o versículo 16. São bem poucos versículos que falam do material que vai ser usado no templo, neste templo. Que eu falei que eu não gosto da expressão quarto templo, né? Mas nós podemos chamar de templo do milênio, porque vai ser o templo do milênio. Versículo 16. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias nos 3 andares, então sabemos que vai ser um edifício com 3 andares. Nos 3 andares, em redor dos 3, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira, desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. Em cima da porta e até na casa, na sua parte de dentro e de fora, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tomou as medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. Isso muito parecido com o templo, tá? De Salomão. Vamos avançar aqui. Versículo 26, para encerrar esse capítulo. E havia janelas estreitas e palmeiras de um lado e de outro, pelos lados do vestíbulo e também nas câmaras da casa e nas grossas traves. Qual era o principal material usado no templo de Salomão? Quando nós vimos o templo de Salomão, nós não entramos muito em detalhes o que significava cada material usado lá, no templo de Salomão. Vimos, eu não sei se está no YouTube, se eu já coloquei, mas tem um estudo completo sobre o tabernáculo, por exemplo, lá no deserto, o que cada coisa simbolizava. E o ouro, lá no uso do tabernáculo, depois lá no templo de Salomão, simboliza Cristo. Então, quando a gente vê lá no templo de Salomão, o Santo dos Santos, todo revestido de ouro, com muito ouro, é o brilho de Cristo. Lá em Salomão, no Santo dos Santos, é tudo de ouro. O que a gente está vendo aqui no templo falado por Ezequiel, que é o templo do milênio? Nós não vemos o uso do ouro. Vamos para o capítulo 42. O 42, então, é continuidade. O 40, 41 e 42 são medições, são medidas, tá? E é possível fazer um desenho muito aproximado, por conta que são medidas reais. E eu fico imaginando que, assim, Deus usa cada um na sua identidade. Tem gente que é para trabalhar com crianças, tem outros que é para entender isso aqui e tentar explicar de uma forma mais simples. A gente vê, lê, busca termos em hebraico e vai, né, ler muitos livros para tentar entender e explicar de uma forma melhor. Outros servem em outros, cada um na sua identidade, outros são para louvar, cada um na sua identidade. E eu penso que era exatamente Ezequiel que precisava ter essa visão. Por quê? Porque Ezequiel, de família sacerdotal, conhecia o templo de Salomão, andou pelo templo de Salomão, foi treinado para ser sacerdote no templo de Salomão, conhecia com detalhes, sabia tudo isso, para que era cada coisa, sabia as medidas do templo. Vamos imaginar, se fosse a visão de coisa com medidas, o que ia servir, gente? Eu não consigo medir nem a minha cozinha, a gente precisa de ajuda para medir. Fala pra gente, a casa é de 20 por 3, não sei ideia, a gente não tem ideia de quanto é. Quem mexe com engenharia, com arquitetura, lê isso aqui e consegue fazer um desenho, entende a diferença? Eu vou falar a questão do ouro aqui nesse templo do milênio, porque se eu não falar, eu sei como é que é, porque eu já fiz isso, você vai procurar, né? Para de escutar aqui o que eu estou falando para ir procurar o significado do ouro. Nós não vamos encontrar o ouro aqui, né? Não tem especificação de ouro aqui. Por quê? Se o ouro no templo de Salomão aponta para Cristo, quem está mostrando as medidas aqui? O próprio Cristo. No templo do milênio, o próprio Cristo estará lá. Então não vai precisar de um material, de um móvel, de uma mesa em ouro para simbolizar Cristo. Não vai precisar de símbolos, porque o próprio Cristo estará aqui. Então não precisa de material de ouro aqui, porque o próprio Cristo estará ali.
o brilho de Cristo estará ali. Então, se tivesse ouro aqui presente, esse ouro seria ofuscado pela presença e pelo brilho de Cristo. Então, no 42, vamos lá, versículo 1. Levou-me depois ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou à câmara que estavam diante do espaço, separado que ficava em frente do edifício do lado norte. Como que uma inspeção do templo, como que uma medida do templo já foi dada para Ezequiel. Então, aqui ele é levado para fora, em frente do edifício. Esse edifício que nós vimos de 3 andares. A entrada do norte era do comprimento de 100 côvados e a largura de 50 côvados. Então é ali onde vão ficar as câmaras dos sacerdotes. Eu já disse, eu não quero me ater muito dos capítulos 40 até o 42, porque são medidas, são informações de construção. Vamos para o 14. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do lugar santo para o átrio exterior, mas ali deixarão suas vestimentas com que ministraram, porque são santas, e se vestirão de outras vestimentas, e assim se aproximarão do lugar que é do povo. Quem leu esses capítulos aqui ontem ou hoje, do 40 até o 44, põe nos comentários, você encontrou sumo sacerdote aqui? A descrição do sumo sacerdote, como nós vimos durante o Velho Testamento todo, Arão e os seus descendentes? Não vamos encontrar o sumo sacerdote aqui, porque o sumo sacerdote é Cristo. Aqui é outro sacerdócio diferente. Vamos lá, o versículo 20. Mediu pelos 4 lados e havia um muro ao redor de 500 câmaras de comprimento e 500 câmaras de largura para fazer separação entre o santuário e o lugar profano. Continua tendo, então, essa divisão, do santo e do profano. Nós vamos ver já, Vamos reforçar, é progressivo. Então, vamos continuar lendo aqui. Vamos para o 43, que a gente vai entender um pouquinho mais. E dentre todas essas medições, eu sei que elas são interessantes. Quem gosta, leia, faça o cálculo. Algumas bíblias de estudo têm os cálculos bem calculados com o côvado da época, a medição dessa vara, quanto medir essa vara, tudo certinho. Essa Bíblia que eu tô traz todas essas medidas. A Bíblia Pentecostal também tem desenho. A NA, a Nova Almeida e atualizada também tem. Tem várias Bíblias que trazem essas informações. De tudo isso, o que realmente fica de importante? Primeiro, situar esse templo. Então, já sabemos que é o templo para o milênio. Primeira coisa. E, segunda coisa, se lá no Novo Testamento a gente já sabe que Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, então por que é que precisa de um templo no milênio? Por quê? Por que precisa de um templo no milênio se Cristo estará entre nós? Se eu sou o templo do Espírito Santo. Por que então? Vamos tentar pensar isso. A salvação ela é individual. Mas a eternidade e todas as coisas com Deus não é para uma pessoa. É para a coletividade. É para um povo chamado povo de Deus. Que depois da grande tribulação, esse povo de Deus é realmente o povo de Deus. São judeus que se convertem a Jesus, juntamente com nós, os filhos adotados por Deus. Precisa de um ponto para manter essa coletividade unida. O ponto é o templo. Então, no milênio, o povo de Deus vai se reunir no templo de Deus para adorar a Deus. É claro que fora de lá continua essa questão de eu com Deus, o indivíduo com Deus. Mas é no templo que vai ter essa coletividade adorando a Deus. Vamos fazer vamos voltar um pouquinho. No 36 e no 37, daqui de Ezequiel, Deus mostra para Ezequiel a restauração física de Israel. E eu falei lá em Ezequiel 36 e 37 que é no milênio, é para o milênio.
Não é agora, também não é na grande tribulação, é depois que vai completar. Embora a restauração de Israel esteja acontecendo, é muito pequenininha e gradual ao longo de 2.600 anos, os últimos 2.600 anos. Mas só vai ficar plena e completa lá, depois. Eventos futuros, como eu falei. Então, em Ezequiel 36 e 37, Deus mostra para Ezequiel a restauração de Israel, unificando tudo, as 12 tribos num povo só. Reino do Norte, Reino do Sul, tem aquela simbologia que Ezequiel colocou das duas madeiras, né? Uma escrita ao Reino do Sul, outra Reino do Norte. E Deus fala que vai reconstruir as cidades, que vai reconstruir os lugares, que vai ser reconstruído. Então vai ter essa restauração geográfica de Israel, restauração da nação de Israel, restauração do povo de Israel, como vimos lá no Vale dos Ossos Secos. No 38, nós vemos Deus fazendo uma restauração da sua soberania, não a dele em si, porque isso não precisa ser restaurado, mas diante das nações. Deus vai mostrar na batalha de Gog e Magog, a batalha de Armagedon, a soberania de Deus, como Deus está e sempre esteve no controle de todas as coisas, inclusive dos elementos da natureza que serão usados na batalha do Armagedon. Um bom português, né? Porque a pronúncia não é exatamente assim. Então, no 38, no 39, nós vamos ver isso. Então, veja. Restauração geográfica, restauração física, restauração de Israel como uma só nação. Isso envolve cultura, isso envolve povos, isso envolve um tanto de coisa. E aqui, por fim, a partir do 40, essa restauração espiritual, essa restauração do ponto em comum de adorar a Deus. E isso envolve, então, esse templo para o milênio. Agora, o 43, ele vai trazer a restauração do relacionamento com Deus, com o povo de volta. Lembre, quando o exército da Babilônia entrou em Jerusalém, nós vimos aqui Ezequiel falando, capítulo 32, 30, esqueci, 24, esqueci exatamente onde ele fala. No 33 a gente vê que veio o mensageiro falando que Jerusalém tinha caído. Lá em Jeremias, nós vemos em Jeremias 39, quando o exército da Babilônia entra em Jerusalém e vai atacar e esvazia, o exército babilônico esvazia o templo de Salomão. E a gente viu, e a glória do Senhor sai do templo de Salomão. Aqui com Ezequiel nós vimos o capítulo exatamente quando o templo é profanado e a glória do Senhor sai do templo. Lembra que eu falei, sai do templo de Salomão e a glória do Senhor sai depois de Jerusalém, que é a cidade do Senhor. E eu falei, a glória do Senhor sai e fica como que na porta, olhando para dentro do templo, como que não querendo ir, mas sabendo que precisava sair dali, porque o pecado fere a santidade de Deus. E a glória do Senhor então saiu, e Ezequiel viu a glória do Senhor suspensa no templo, ali na porta, depois suspensa e sai de Jerusalém. Nós lemos isso, falamos sobre isso na live acerca. Aqui no 43 nós vamos ver então a glória do Senhor voltando. Nós vamos ver que até o nome de Jerusalém, a cidade vai mudar. No final do 48 nós vamos ver isso amanhã. Vamos ver então o 43. A glória do Senhor enche o templo, versículo 1. Então levou-me à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha. Então vinha o templo pronto, aqui já. A glória do Senhor vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como um barulho de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como aquela da visão que eu tinha visto quando vim para destruir a cidade. E as visões eram como a visão que vi junto ao rio Quebar, lá no capítulo 1, que Ezequiel viu a glória do Senhor e caiu prostrado. E caí sobre o meu rosto, versículo 3, porque não dá para ficar
do mesmo jeito ao ver a glória do Senhor, ao sentir a presença de Cristo. E a glória do Senhor, versículo 4, entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Então a glória do Senhor entrou pelo templo do milênio já construído, já ficou pronto. Janaína, como é que você está falando que é 30 dias? Nós vamos ver em Daniel, tá bom? Aqui não vai falar que é em 30 dias, nós vamos ver lá em Daniel. Falei, né? A leitura, o entendimento da palavra é progressiva, nós vamos lendo e entendendo. Versículo 5. E elevou meu espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Não se leiam do capítulo 40 até o 42, entendam a grandiosidade do que Deus vai fazer em 30 dias. Mas não se atenham lá nas medidas. Venham para o 43 e leiam glorificando a Deus. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. Nós vimos quando o tabernáculo ficou pronto no deserto, lá em Êxodo 40. Nós vamos ver que o tabernáculo demorou 9 meses para ficar pronto. O tabernáculo lá no deserto. Deus deu as medidas do tabernáculo, Deus deu todas as orientações para Moisés de como fazer o tabernáculo. E Moisés, então, passou isso para o povo, os que Deus tinha capacitado para isso, e o tabernáculo foi construído em 9 meses. Isso está lá em Êxodo 39 e o 40. E quando o tabernáculo ficou pronto, a glória do Senhor entrou lá no Santo dos Santos. E lá então, depois que a glória do Senhor entra, é que pode ser usado, que o ambiente pode ser usado. Nós vimos isso lá em Êxodo 40. Quando o templo de Salomão ficou pronto, lembrem, nós já vimos sobre isso e comentamos isso. Antes de Salomão fazer o discurso de inauguração do templo de Salomão, a glória do Senhor entrou lá, depois que a arca entrou. E aqui então, novamente, é o versículo 6. E ouvi uma voz que falava comigo de dentro da casa, e um homem estava em pé junto a mim. Então vamos entender? O Espírito Santo está lá com sua voz falando com Ezequiel, e Cristo aqui do lado de Ezequiel. E ele me disse: filho do homem, o lugar do meu trono, o lugar para as plantas dos meus pés, e onde eu habitarei entre os filhos de Israel para sempre, e nunca mais a casa de Israel contaminará meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições, com seus cadáveres de seus reis nos seus altares. E pondo eles o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havia uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome. Deus falando do que o povo de Israel fez. E contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam, portanto os consumi na minha ira. Agora também eles para longe de mim, agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, ó filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e meça o modelo. Veja o versículo 10, tá bom? Não podemos perder de vista, Ezequiel estava onde? Ezequiel estava no cativeiro, já estava 25 anos no cativeiro, estava ali com o povo do cativeiro, o povo já tinha a promessa de Jeremias, lá em Jeremias 25, tinha essa carta de Jeremias 25 junto, que havia uma promessa de Deus que eles voltariam do cativeiro e voltariam para Jerusalém. Então Deus fala: vocês só estão no cativeiro por causa do pecado. Então Ezequiel mostra, ou seja, conta para o povo aí do cativeiro sobre esta minha nova casa. Conta para eles, para que, versículo 10, para que se envergonhe das suas maldades. Versículo 11, e ao se envergonharem de tudo o que tem feito, faze-lhes entender a forma da casa, ou seja, deste novo templo, o quarto, o templo do milênio. Faze-lhes entender a forma da casa, a sua disposição, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas e todos os seus estatutos e todas as suas configurações e todas as suas leis, e escreve isso diante dos seus olhos, para que guardem a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Quem vai construir isso aqui então?
Esse tempo não é o povo judeu. Veja o que está escrito. Para que guardem e os cumpram. Não está falando para construir. Tá? Deus não vai habitar mais em coisas feitas pelos homens. Deus vai habitar somente naquilo que Ele mesmo vai fazer. Ainda. Versículo 12. E essa é a lei da casa. Qual que é a lei da casa? E aí vamos fazer uma avaliação e ver o quanto que nós estamos cumprindo já com essa lei. Veja, nós não estamos vivendo o tempo do reino ainda, mas nós já temos um rei. E se nós já temos um rei, nós precisamos obedecer a esse rei. Obedecer a lei desse rei. Nós precisamos viver os valores do reino já. Embora o reino não esteja instituído como vai ser instituído depois no reino milenial de Cristo. Mas se eu sou súdita, se eu sirvo o rei, eu já preciso viver dentro da sua lei. E a lei está no versículo 12. Olha a lei. Essa é a lei da casa. 2 pontos. Veja como está escrito na sua Bíblia. Acompanhe Ezequiel 43 e 12. Sobre o cúmulo do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Então, qual é a lei da casa de Deus? Santidade. Santidade. E aí, dos versículos do 13 até o 17, vai trazer ali as medidas do altar. Deu para sentir, gente, um pouquinho só do que é a glória do Senhor. Se a gente aqui só falando e lendo, a gente sente a presença do Senhor. A gente se alegra e a alma fica dizendo, venha logo Jesus. Eu quero viver, eu quero ver a glória do Senhor. Se só de ler aqui algo que ainda está por acontecer, no mínimo 7 anos, né? Não sabemos quanto, mas no mínimo 7. Por que 7, Janine? Porque se Jesus vier hoje, tem os 7 anos de grande tribulação, aí tem a batalha para daí ter o tempo. Então, no mínimo 7, nós não sabemos quanto para frente ainda é. Se Jesus vier hoje, 7. Se ele não vier hoje, né? Não sabemos quanto tempo. Imagina, agora já dá para sentir, imagina o que vai ser lá no dia. Então, do 13 ao 17, as medidas do altar, 18, e aí do 18 até o 27, nós temos então ali a parte, uma das partes mais difíceis de Ezequiel desta visão do quarto templo, porque vai falar de sacrifícios. E sabemos por Hebreus que Cristo é o nosso sacrifício. E Cristo está aqui, é Ele que está mostrando esta visão para Ezequiel. Temos falado que Ezequiel é o livro mais difícil. Dentro de Ezequiel, do 40 ao 48, é a parte mais difícil de entender. E dentro do 40 ao 48, esta parte do capítulo 43 é a parte mais difícil. A parte que fala dos sacrifícios. Então, versículo 18... Ele me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar no dia em que o farão para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da linhagem de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro para expiação do pecado. E tomarás, versículo 20, do seu sangue e os porás sobre as 4 pontas do altar e nos 4 cantos da fiada e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Vamos continuar aqui. Tomarás então o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para a expiação do pecado e purificarão o altar, como purificaram com o bezerro. E quando acabar de purificar, versículo 23, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha. E os oferecerá diante do Senhor, e os sacerdotes jogarão sal sobre eles, e oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, versículo 25. E durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação, também preparará um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. 7 dias ali, falando então também aí de perfeição, né? Trazendo ali esse conceito então de totalidade, de plenitude. Por 7 dias expiarão o altar, o purificarão, e assim eles se consagrarão. E cumprindo eles esses 7 dias, será que no 8º dia e dali em diante
prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as ofertas de paz, e eu vos aceitarei, diz o Senhor. E esta parte, que é a parte mais difícil, então, faz parte, né, dessa dificuldade de Ezequiel, que é dos sacrifícios, porque entendemos por Hebreus que Cristo é o perfeito sacrifício e que depois de Cristo não precisa outro. Então, essa parte aqui do 43, do 18 em diante, nós, e não briguem comigo, mas é por questão de tempo, nós vamos comentar amanhã no encerramento de Ezequiel. O que acontece amanhã? No 44, nós vamos ver instruções específicas para os sacerdotes. E aí nós vamos trazer o entendimento que nós temos sobre esses sacrifícios aqui do 43, tá bom? O que acontece? No capítulo 45, nós vamos ter, né, no 46, nós vamos ter um vislumbre, veja, vislumbres, porque não dá para saber com exatidão, vislumbres de como acontecerá o culto no milênio. Como eu disse, né, nós aprendemos com Paulo, com o apóstolo Paulo, que nós somos o templo do Espírito Santo. No entanto, Deus, a relação, a salvação individual, mas a nossa relação com Deus é como povo de Deus, é coletividade, é coletivo. Então há necessidade de um ponto, de um lugar coletivo para adorar a Deus. E este lugar é o templo, é o lugar de culto ao Senhor. E esse lugar existirá durante o milênio. Então, amanhã, no encerramento de Ezequiel, nós vamos pegar esse finalzinho aqui do 43 e vamos para Ezequiel 44 até o 48. No 44 e no 46 nós vamos ver mais detalhes sobre esses sacrifícios, orientações para os sacerdotes e um pouco, né, um vislumbre de como vai ser o culto no milênio. O que nós temos hoje é um vislumbre, inclusive, da glória de Deus. Enquanto lemos, enquanto adoramos a Deus, nós não temos ideia do que vai ser viver isso aqui, do que vai ser isso aqui, a glória do Senhor. Amém, gente? De abençoado a todos, que Deus abençoe, que Deus recompense a cada uma, a cada um, por esse tempo, me fazendo companhia aqui, aprendendo mais da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus, gente, e até amanhã. Deus abençoe.